Muito boa tarde, eu sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Estamos iniciando mais uma aula ao vivo no caso hoje vai ser de Matemática, Geometria Analítica, parte 2, que envolve a aula de posições relativas de duas retas, ângulos entre retas. A aula é bem simples hoje, é bem legal, bem bacana mesmo. Talvez, Marcela, dê tempo para você ver tudo mesmo hoje, tá bom? Antes de você sair. Bom. Pegue papel e caneta, anotem tudo detalhadamente. Os alunos que estão vendo nossa videoaula, que vai ficar disponível no nosso canal, caso queira participar do nosso grupo de estudos para as matérias de matemática, física e química, voltado principalmente para o Enem e também vestibular estilos VUNESP, entre em contato através do link no final, na descrição do vídeo. Nós temos aulas particulares, aulas online e também monitorias para todo o Brasil. Por favor, vamos continuar. Começando aqui. Posições relativas de duas retas no plano. Isso aqui é o que nós chamamos de retas paralelas. A definição de retas paralelas, como nós já falamos anteriormente, são de retas inclinadas, que nós temos aqui, em que ela forma um ângulo alfa em relação ao eixo x. O ângulo que interessa para a gente é sempre a tangente de alfa. Essa tangente de alfa, ela é chamada de coeficiente angular, é o de m. Consequentemente, nós temos a definição de retas paralelas, que é a seguinte: para que duas retas, por exemplo, aqui reta R e reta S, sejam paralelas, o coeficiente angular de S tem que ser igual ao coeficiente angular de R. Tem que ser. Significa que isso é condição de existência de. Então, mesmo que seja ângulos agudos, como é o primeiro caso aqui, quanto ângulos obtusos, em todos eles eu vou ter retas paralelas quando MS igual a MR. Tome cuidado, porque existem duas possibilidades aqui. Por exemplo, se eu tenho uma equação y igual a 2x mais 3, essa aqui é a reta R, e tenho y igual a 2x menos 4, isso aqui é a reta S. Essas retas, elas são paralelas? Sim, elas são paralelas. Porque pela regra que nós já ensinamos anteriormente, quando a gente tem esse tipo de equação, né, y igual a mx mais n, o coeficiente de x nessa equação reduzida, ou seja, quando eu tenho isolado y, chama-se coeficiente angular. E esse n é o coeficiente linear, que é o ponto em que a reta toca no eixo y. Ora, nesse caso, nós percebemos aqui que o coeficiente angular da reta R que é igual ao coeficiente angular da reta S, mas nós dizemos aqui que o coeficiente angular das duas elas são diferentes, linear das duas são diferentes. Portanto, elas são paralelas, mas não são coincidentes. Se as equações são iguais, ou pelo menos podem ser simplificadas iguais, nós dizemos que as retas, elas são retas coincidentes. Ou seja, quando o coeficiente linear e os coeficientes angulares são iguais. Isso aqui é bem simples. O que são retas concorrentes? A reta concorrente é a coisa mais fácil do mundo, né? É tudo baseado no coeficiente angular. Retas concorrentes é quando MR é diferente de MS. Fácil de lembrar, na verdade. Muito bem, mas tem algum caso particular? Sim, tem um caso particular quando as retas elas são perpendiculares. Que fique claro que eu escrevi, que eu coloquei aqui. Quando eu falo retas concorrentes, são retas que têm ponto comum. O ponto comum de duas retas concorrentes sempre é a resolução de sistema de equações entre elas. Elas não são paralelas, porque os coeficientes angulares são diferentes. Elas são concorrentes, porque os coeficientes angulares são diferentes. Elas são concorrentes perpendiculares quando, digamos que eu tenho uma reta R aqui e tenho uma reta S aqui. No caso, a gente observa que o ângulo entre elas é necessariamente 90 graus. Há uma expressão matemática que eu posso colocar dessa forma. Para retas serem perpendiculares, MR é igual ao inverso simétrico de MS. Inverso simétrico significa o inverso com sinal oposto. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas definições. E, mais uma vez, o que é interseção? A interseção de duas retas sempre é a resolução do sistema de equações delas. Normalmente, nos exercícios, o que vai ser pedido de nós? Vai ser necessário. O que vai ser necessário? Nós temos que descobrir qual é o ponto de interseção e também o tipo de reta formado entre elas. É bem simples mesmo. Quando nós temos interseção de duas retas,
O que nós temos? Deixa eu pegar aqui minhas canetas. Eu posso ter retas paralelas. O que são retas paralelas? M1 igual a M2. Eu posso ter retas concorrentes. M1 diferente de M2. Eu posso ter concorrentes perpendiculares. O que significa isso? M1 é igual ao inverso simétrico de M2. E essas são as definições. Mas, geometricamente, que é, no final das contas, o objetivo da nossa aula, como é que nós identificamos isso? Pela resolução do sistema de equações. Como eu falei, quando eu tenho duas retas e elas se tocam aqui, nós dizemos que elas são concorrentes. Duas retas. Só um minuto, por favor. Só um minuto, meninos, por favor. Yara, eu falei para a senhora que às 3h30 já vão lhe passar o material de matemática. A senhora, e eu perguntei também se a senhora já assistiu na sala de química. Tá bom? Só isso. E mande para mim as tarefas de hoje. Bom, dito isso daqui, com respeito a duas retas. Quando as duas retas elas são retas concorrentes, elas podem ser expressas por um sistema de equações, né? Por exemplo, a reta R é dada pela seguinte equação: AX mais BY mais C. Não, desculpa, deixa eu colocar outras letras que fica mais simples aqui. Y é igual a AX mais B. Reta S. Y igual a CX mais D. Como se resolve isso? Isso aqui se resolve por sistema de equações. O que vai acontecer aqui? Eu posso ter um sistema possível determinado. Sistema possível determinado, vocês aprenderam no passado, é aquele que apresenta uma única solução. Quando eu falo representar uma única solução, significa que eu acho apenas um valor de x e um valor de y. Nesse caso, nós dizemos que são retas concorrentes. O segundo caso que eu tenho, o sistema pode ser possível e indeterminado. Sistema impossível indeterminado é quando eu tenho infinitas soluções. Ou quando eu cancelo todas as variáveis, né? 0x mais 0y igual a 0. Nesse caso, eu vou ter que tipo de retas? Eu vou ter retas coincidentes. E, finalmente, quando eu tiver aqui sistema impossível, não há solução. Portanto, nós dizemos que eu tenho retas paralelas. Que fique claro, quando eu falo uma única solução, é que eu tenho o quê? Eu tenho um único ponto comum. Quando eu tenho infinitas soluções, eu tenho infinitos pontos comuns. E é como se fosse. É por isso que são retas coincidentes, entendido? Elas estão assim, olha, desse jeito aqui. Significa que a gente vê infinitos pontos comuns. Só um minuto, por favor. E finalmente, quando a gente fala das retas paralelas distintas, não há ponto comum.
essa parte da aula, eu gostaria muito mesmo que vocês dessem uma espécie de printada, sabe? Porque isso aqui resume toda a definição teórica com respeito a retas. Nós vamos fazer um exercício agora para ver como é que funciona a aplicação dele em termos de cálculo. Não é muito complicado, então vamos prestar atenção. Vamos lá. Emerson, querido, como é que você está? Tranquilo? Os que assistem nossa aula nesse momento é porque eu fico falando com alguns alunos aqui. Eles não se manifestam muito, mas tem alguns dos nossos alunos da nossa turma que são gravados essas aulas. Questão 10. Ele fala o seguinte aqui. Determine as coordenadas do ponto P de interseção das retas R e S de equações 3x mais 2y menos 7 igual a 0 e x menos 2y menos 9 igual a 0. Eu tenho duas retas, e elas são duas retas distintas. Se elas são duas retas distintas, significa que elas podem ter ou não um ponto de interseção. Elas podem ser paralelas, portanto, não vão ter ponto de interseção nenhum. Elas podem ser concorrentes, ou seja, vão ter um ponto de interseção. É isso que eu tenho que determinar aqui. E como é que eu determino isso? O ponto de interseção de duas retas sempre é a resolução do sistema de equações delas. O que eu vou fazer nesse caso especificamente? Eu vou fazer aqui é resolver esse sistema. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas equações, eu tenho 3x mais 2y menos 7 igual a 0. E a segunda equação é x menos 2y menos 9 igual a 0. Dando uma arrumada nisso daqui, vai ficar como? Vai ficar 3x mais 2y igual a 7 e x menos 2y igual a 9. Nesse caso aqui, o bicho está tentando ajudar a gente. Dá para cancelar aqui, somando as equações, vai ficar como? Vai ficar 4x é igual a quanto? 16, portanto, x é igual a 4. Qual o valor de y? O valor de y substitui na equação que você achar mais bonitinha. No caso, eu vou substituir na segunda, tá bom? Então, fazendo o cálculo aqui, vai ficar como? Vai ficar x menos 2y é igual a 9. Como x é igual a 4, vai ficar 4 menos 2y é igual a 9. Menos 2y é igual a 9 menos 4, que é igual a 5. Y vai ser igual a quanto? A tela sumiu. Voltou. Y vai ser igual a quanto? A menos 5 sobre 2. Então, o conjunto de solução ficou bem determinado. O conjunto de solução, que é o ponto P, o ponto de interseção, é formado pelo ponto 4 em menos 5 sobre 2. Nós dizemos, portanto, que esse sistema é possível determinado. E, portanto, essas retas são concorrentes. Ficou bacana, na verdade? Muito bem. Agora que nós já sabemos fazer isso, vamos tentar aplicar daquilo que nós já estudamos, com respeito a retas paralelas, retas concorrentes, pode ser concorrentes perpendiculares, e a classificação delas. Vamos lá. Questão 43, ele fala o seguinte. Qual a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação igual a 9x mais 6y menos 1 igual a 0? A posição relativa de uma reta pode ser vários casos, né? Elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes, elas podem ser concorrentes perpendiculares. Tudo isso eu tenho que determinar, para começo de conversa, o coeficiente angular dessas equações. O coeficiente angular das equações é sempre determinado a partir da equação reduzida. É sempre determinado a partir da equação reduzida. Então, nosso primeiro passo é descobrir qual é a equação reduzida aqui, nesse caso. Ora, eu tenho duas equações. Qual a primeira equação? A primeira equação é 15x mais 10y menos 3 igual a 0. Arrumando isso daqui, vai ficar 10y igual a menos 15x mais 3. Cuidado. Não esqueça que eu quero classificar a nossa querida amiga aqui. Só um minuto aqui, meninos, por favor. Alô, boa tarde. Tudo bem, querida. Você viu minhas mensagens? Eu vi, eu respondi. Tá bom, então daqui a pouco a gente já se fala, tá bom? Peraí, rapidinho. Eu sabia essa coisa.
Agora, Hum. vai ter uma página, essa é a página 18, fazer a questão de qual. Tá ok. A gente vai fazer tudo hoje, tá? Tá, o que está escrito aí na foto é a física e o que está escrito Eu entendi. aí matemática a gente para hoje também, né? Sim. E eu fazendo a pesquisa sobre cadeias alimentares e cadeias alimentares. Está tudo certo. Então daqui a pouco eu já falo com você, tá bom? Tá, tchau. Já, continuando aqui, por favor. Observe que a gente está isolando y. A y vai ser igual a quanto? A menos 15x sobre 10 mais 3 sobre 10. Isso aqui dá para dar uma simplificada. Y vai ser igual a quanto? Divide por 5, né? Vai ficar menos 3x sobre 5. Sobre 2, aliás. Divide por 5. Mais 3 sobre 10. Então, o que nós descobrimos aqui? Nós descobrimos que o coeficiente angular, eu vou chamar de, essa equação, eu vou chamar de 1, tá bom? Vou chamar de M1 é igual a quanto? A menos 3 sobre 2. Vou fazer o mesmo raciocínio para a outra. Vai ficar como essa análise aqui? Vai ficar 9x mais 6y menos 1 igual a 0. 9x mais 6y igual a 1. 6x é igual a menos 9x mais 1. Não esqueça que a análise de coeficiente angular é sempre em função da equação reduzida. Então vai ficar y vai ser igual a menos 9 sobre 6x mais 1 sobre 6. Y vai ser igual a quanto? Divide por 3. Divide por 3 vai ficar menos 3 sobre 2x mais 1 sobre 6. Interessante. Coeficiente angular da equação reduzida sempre é o coeficiente angular de x da equação. Então, esse coeficiente angular 2 vai ser igual a quanto? A menos 3 sobre 2. Eles são iguais. Eles são iguais. Essas retas são paralelas para começo de conversa. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que M1 é igual a M2. Consequentemente, as retas são paralelas. Ainda não acabamos, tá bom? Temos que verificar se elas são paralelas, assim, distintas, ou se são paralelas coincidentes. Então, como é que a gente vai fazer isso? É só verificar o coeficiente linear. O coeficiente linear delas, o primeiro vale 3 sobre 10 e o segundo vale 1 sobre 6. São diferentes. Então, elas são paralelas distintas. Se o coeficiente linear fosse igual, nós diríamos que eram paralelas coincidentes. Copiado? Tira em print. Continuando aqui. Nós falamos rapidamente sobre a questão da perpendicularidade entre duas retas. A perpendicularidade entre duas retas, óbvio que se tratam de retas concorrentes, claro. Mas essas retas concorrentes, não têm apenas M1 diferente de M2, ou seja, o coeficiente angular de R não é apenas diferente de S. Pelo fato de o ângulo ser 90 graus entre elas, o coeficiente angular de R é igual ao inverso simétrico da reta S. Henrique, a ordem importa? Sinceramente, nenhuma, obviamente. A questão mesmo é que tem seu inverso simétrico. O que significa isso? Digamos que eu sei que MR é perpendicular a MS. Digamos que eu saiba que MR é igual a 2. Quanto que é o coeficiente angular de MS? O que é inverso simétrico? Inverso simétrico é o inverso do número com sinal oposto. No caso, vai ficar menos 1 sobre 2. Ficou clara a relação? Não é que é simples? Ok. Dito isso, vamos fazer um exercício para tentar aplicar e tentar relacionar esses coeficientes. Tudo bem? Questão 11. A cara, essa questão é interessantíssima. Ele fala o seguinte aqui. Determine a equação da mediatriz do segmento, cujas extremidades são os pontos A, 3 e 2. Bom, simples. Eu tenho um ponto A, que é o ponto 3 e 2. Eu tenho um ponto B, que é o ponto menos 2
e menos 4. E entre eles, é claro, eu tenho um segmento de reta. A mediatriz, olhem para cá, por favor. A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de A para B. E por ser mediatriz, é uma reta que forma ângulo de 90 graus com esse segmento AB. De novo, mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de AB. E o ângulo que ela forma com esse segmento AB, ele é perpendicular, obviamente, uma reta perpendicular. Como eu já expliquei anteriormente para vocês, a pergunta do problema, ele quer saber quanto que vale essa reta, a equação dessa reta azul. Bem fácil, na verdade. Do jeito que eu expliquei e já ensinei para vocês, eu disse que quando nós temos para escrever uma equação, existem duas possibilidades. Ou você tem 2 pontos e você faz por determinante, ou você tem um ponto e o coeficiente angular. No caso específico, é fácil descobrir esse ponto M. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Observe que o ponto M é ponto médio, né? Então vai ficar 3 com menos 2 é 1. 1 dividido por 2 é 1 sobre 2. E o outro é 2 menos 4. 2 menos 4, que é igual a menos 2. E menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, nós já achamos o ponto médio. O que me falta agora para escrever essa equação azul, que é a mediatriz, é descobrir quanto que vale o coeficiente angular dela. Eu não tenho dados suficientes, mas eu posso achar o coeficiente angular de AB. De fato, o coeficiente angular de AB é bem simples mesmo. O coeficiente angular de AB, a gente pode utilizar aquela fórmula, né? O coeficiente angular de AB é YA menos YB dividido por XA menos XB. Lembra dessa fórmula que nós aprendemos na última aula? Então, esse coeficiente angular de AB vai ser igual a quanto? Quanto que é o YA? 3 menos... Ai, desculpem. Quanto que é o YA? O YA é 2. Menos. O YB é igual a quanto? Menos 4. Menos com menos mais. Dividido por XA, que é 3, menos o XB, que é menos 2. Menos 2, né? É um menos o outro. Então, quanto que é o coeficiente angular de AB? O coeficiente angular de AB vai ser igual a 2 mais 4, que é 6, e 3 mais 2, que é 5. O que significa isso? Que o coeficiente angular de AB, da reta AB, é igual a 6 sobre 5. A reta M eu vou chamar de coeficiente da reta azul. Inclusive, eu vou até escrever de azul aqui para não me complicar. Quanto que é o coeficiente angular desta reta azul? Bom, a reta azul, ela forma 90 graus com segmento AB. Significa que o coeficiente angular dela é o inverso simétrico. Lembre-se, perpendicular, ou seja, formando 90 graus, o coeficiente angular da equação vai ser o inverso simétrico. No caso, o que significa inverso simétrico? O inverso inverte a equação e muda o sinal do treco. No caso aqui, vale 6 sobre 5 inicialmente. Portanto, o inverso simétrico vai ser igual a quanto? A menos 6 sobre 5. Agora, ficou fácil. Porque eu já tenho tanto o ponto médio, que é um ponto pertencente a essa reta azul, que é a reta da mediatriz que nós queremos, quanto o coeficiente angular dela, que é igual a menos 6 sobre 5. Agora, que nós já temos esses dados, eu posso utilizar aquela fórmula mais legal de todas. Qual é? A fórmula... Eu apareci de novo? A fórmula ioiô michoxô. Fala a verdade, Letícia, tu achou engraçado, né? Ioiô michoxô. Então vai ficar como? Como é que a gente usa essa fórmula? A gente substitui o y0 e o x0, tá? Que são os pontos que nós já temos aqui. E coloca, claro, o coeficiente angular. Vai ficar quanto? Vai ficar y menos y0, que é igual a menos 1, menos com menos mais. O coeficiente angular é menos 6 sobre 5, multiplicado por x, menos x0, que é 1 sobre 2. Dando uma pequena arrumada aqui, isso aqui vai ser igual a quanto? O MMC disso daqui vai dar y mais 1 igual a menos 6x sobre 5 mais 6x sobre 10. Dando uma arrumada nisso aqui, obviamente o MMC é 10, né, de divisores. 10 dividido por 1, que tem aqui,
vai ser igual a 10. 10 dividido por 5, que tem aqui, vai ser igual a 2. E 10 dividido por 10 vai ser igual a 1. Então, vai ficar, propriedade distributiva, vai ficar 10y mais 10. E aqui é 2 multiplicado por menos 6, que é menos 12x, mais 6. Cancela. Isso aqui vai ser igual a quanto? É só agrupar os termos semelhantes. Não esqueça que a pergunta do problema é qual a equação dessa mediatriz. É bem simples mesmo. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 12x mais 10y mais 10 menos 6 igual a 0. Vai ficar 12y, 12x mais 10y mais 4 igual a 0. Simplificando, dá para dividir todo mundo por quanto? Por 2. Vai ficar 6x mais 5y mais 2 igual a 0. Então, o que significa isso? Que a equação desse segmento vai ser igual a 6x mais 5y mais 2 igual a 0. Mais fácil do que isso. Pois é, você já sabe, né? Ficou alguma dúvida no que eu expliquei? Alguma dúvida no que eu falei aqui, meus queridos? Vamos ter fé. Dito isso, vamos começar aqui. Questão 48. Questão bem interessante, bem legal de se fazer também. Ricardo, como é que você está, querido? Ô, bem, Henrique. Acabei de acordar. Ricardo, a aula começa às 14 horas. Amanhã eu espero que você chegue no horário, entendido? Eu botei o despertador no celular e no relógio, mano. Eu não ouvi. Tome remédio para verme também. Ajuda bastante. Estou tomando o meu agora exatamente para evitar isso. Questão 48. Anitta. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R em cada um dos seguintes casos. Muito bem. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma reta que passa pelo... Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R em cada um dos casos. Interessante. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é como se eu tenho uma reta R, né? Beleza aqui. E aqui tem um ponto P qualquer. E a reta que passa pelo ponto P, por algum motivo, ela é perpendicular a essa reta R. Nós temos que descobrir primeiro quanto que vale o coeficiente angular da reta R para poder fazer o cálculo, né? É fácil. Como é que eu faço isso daqui? Em primeiro lugar, eu tenho 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Ricardo, tu é palmeirense também, né? Foi. E com orgulho. E com orgulho? Tá bom. O coeficiente angular da reta Esperança, R né? Aí é sim. igual a quanto? Exatamente, querido. Verdade. Menos 3/4. Porque o coeficiente angular, como eu já falei várias vezes, é o valor associado a x. Bacana, tranquilo. Ele falou que o coeficiente... Ele falou que o ponto P, a reta que passa pelo ponto P, é perpendicular a R. O que significa isso? Que o coeficiente angular desta reta azul, que eu escrevi aqui, será o inverso simétrico. Lembre-se, perpendicular, retas que são perpendiculares uma à outra, existe uma relação de coeficiente angular. Essa relação do coeficiente angular vai ser o quê? Vai ser o inverso simétrico. O que é o inverso simétrico? É o inverso com sinal oposto. No caso, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 3/4. O inverso vai ser igual a quanto? 4/3. Bem simples, né? Bem direto. Agora que eu já tenho tudo isso daí, vai ficar bem simples. Vai ficar como? Eu tenho o ponto P, que é o ponto menos 3/2, e tem um coeficiente angular da reta azul, que é igual a 3/4. Como eu faço para resolver esse problema? Simples. A fórmula aí é quanto? Ioiô? Michoxô. Onde eu vou substituir o quê? Eu vou substituir o ponto que eu tenho, que é o ponto P, que no caso vai ser o y0 e o x0. E, é claro, substituir também
o coeficiente angular que eu tenho aqui. Agora vai ficar como? Vai ficar y menos y0 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2, que é igual ao coeficiente angular, que é igual a 4 terços, coeficiente angular da reta azul, óbvio, multiplicado por x menos o x0 menos com menos, mais 3. Então vai ficar quanto aqui? Y2 vai ser igual a quanto? A 4 terços de x, mais 4 vezes 3, 12, sobre 3. O MMC vai ficar 3 aqui, a gente pode multiplicar direto aqui, multiplicar todo mundo por 3. Esse aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3y menos 6 igual a 4x mais 12. Vai ficar como? É só agrupar os termos semelhantes. Vai ficar 4x menos 3y mais 12 mais 6 igual a 0. Eu tenho 4x menos 3y mais 18 igual a 0. Acabou o cálculo. Essa equação. Moleza, não é verdade? Bora fazer mais uma aqui. O raciocínio é o mesmo, o raciocínio é análogo. A gente não vai nem fazer essa letra C, a gente vai fazer só a letra B mesmo. Ele fala o seguinte, é dado o ponto P, que é o ponto 2 e 6, e a equação de reta R igual a 2x menos y mais 3. E ele falou que são perpendiculares em todos os casos. O que significa isso? Que eu tenho uma reta R aqui e tenho um ponto P aqui. Esse ponto P passa uma reta, e essa reta, por um motivo muito grande do destino, ela é perpendicular a essa reta R. Passo número 1, eu tenho que descobrir quanto que é o coeficiente angular desta reta R. Nesse caso, vai ficar quanto? 2x menos y mais 3 igual a 0. Eu vou passar y para o outro lado, e y vai ser igual a 2x mais 3. O que significa isso? Que o coeficiente angular de R vai ser igual a 2. Ora, o coeficiente angular de S, o coeficiente angular dessa reta azul, ele falou que essas retas são perpendiculares à reta R. Perpendicular à reta R significa que o coeficiente angular tem uma relação que é o inverso simétrico. O que é o inverso simétrico? É o inverso com sinal oposto. No caso, é 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2, com sinal oposto é o menos 1 sobre 2. Utilizando a fórmula ioiô michôchô, eu vou fazer o cálculo aqui bonitinho. Deixa eu fazer aqui em caneta preta, negra, ok, como a minha alma. Vai ficar quanto? Y menos y0 é igual a quanto? M multiplicado por x menos o x0. Vai ficar quanto? Y menos y0. No caso, o ponto aqui que a gente está em questão para fazer a substituição aqui e para fazer a substituição aqui, tem que ser o ponto P, que no caso o ponto P é o ponto 2 e 6. Vai ser igual a quanto aqui? Y menos y0, que é 6, coeficiente angular quanto? Menos 1 sobre 2, multiplicado por x menos x0, que é 2. Multiplicando todo mundo por 2 aqui, para ficar mais fácil, vai ficar quanto? Vai ficar 2y menos 12 igual a quanto? A menos 1 sobre 2. Se eu multiplico por 2, cancela todo mundo, né? Vai ficar menos 1 multiplicado por x menos 2. Arrumando, vai ficar 2y menos 12 igual a quanto? Menos x mais 2. Arrumando, vai ficar x mais 2y menos 12 menos 2 igual a 0. Vai ficar x mais 2y menos 14 igual a 0. Cara, que coisa linda. Não, sério, de verdade. Geometria analítica, Marcelo, não tem uma beleza assim parecida com a arte, sabe? Poxa, cara, não compara a arte com essas coisas. Isso aqui é arte. É a linguagem de Deus para a natureza. Acho que Deus é mais misericordioso que isso, mas tudo bem. Bom, dito dessa forma, vamos continuar aqui. Ainda falando da nossa aula, nós temos a relação aqui que nós chamamos de distância de um ponto para uma reta. No desenho aqui, você tem a projeção de uma reta R, e sobre ele a projeção ortogonal de um ponto A. A projeção ortogonal, senhores, é como você faz a sombra numa parede, tá bom? É a sombra de um determinado objeto em outro. No caso, a gente está falando de objeto analítico, objeto geométrico, que é o ponto A. E esse ponto A está sendo projetado na reta. A pergunta do problema é bem simples. A pergunta do problema é qual a distância deste ponto A para uma reta. Essa distância do ponto A para uma reta pode ser dada por uma fórmula. Eu coloquei aqui embaixo, mas eu vou colocar aquela aqui de novo, tá bom? Essa reta R é dada por uma expressão, que é AX mais BY mais C igual a 0. Você já conhece o esquema, tá bom? E esse ponto A
Vamos dizer que seja o ponto P, né? O ponto P é formado pelo XP e pelo YP. A distância da reta R para esse ponto P é igual ao módulo da equação da reta AX mais BY mais C, dividido pela raiz desses coeficientes aqui, A ao quadrado e B ao quadrado. O que você fará aqui é substituir, para poder descobrir esses valores, os valores do ponto P, que é formado pelo XP e pelo YP. Entendido, né? Que é simples. É uma questão de, como é que se fala? Calcular a distância entre essas equações. Não é muito, como é que se fala? Não é muito complicado mesmo. Não é nada complicado mesmo. Vamos lá. Exercício 1. É dado um ponto A, que é o ponto 3 e 5. E uma reta R. Essa reta R é de equação x menos 2y menos 8 igual a 0. A pergunta do problema é bem simples. Determine a distância do ponto A à reta R. Determine a distância do ponto A à reta R. Bom, vamos lá. A distância do ponto A para a reta R é igual ao módulo da equação da reta R, que é x menos 2y menos 8, dividido por raiz de... Não esqueça que aqui na frente tem o número 1, tá bom? Quando eu falo que é dividido por raiz de A ao quadrado sobre B ao quadrado, que é a pergunta do problema aqui, isso aqui é o A. E isso aqui, o coeficiente de x é o B. Por favor, não esqueçam que estou trabalhando com a equação geral da reta, não é a equação reduzida. Você sempre tem que fazer análise, pelo menos o que ele está pedindo aqui no momento, sempre tem que fazer com a equação geral da reta. Ficou claro o que eu falei? Beleza. Então vai ficar quanto? Vai ser igual a 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, fazendo o cálculo, vamos lá. Bom, a segunda coisa que eu tenho que fazer é substituir os valores de x envolvidos no caso. O valor de x que eu falo é substituir em relação ao ponto que eu quero descobrir a distância. Que ponto é esse? É o ponto A. E o ponto A é formado por esses coeficientes. X igual a 3, x de A, e y igual a 5, que é o y do ponto A. Agora eu vou substituir. Não esquece que é em módulo a resposta, tá? Então vai ficar quanto? Vai ficar 1 multiplicado pelo valor de x, que é 3, menos 2 multiplicado pelo valor de y, que é 5, menos 8 em módulo, dividido por raiz de 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, que é quanto? Que é igual a 5. Então, qual vai ser a distância desses dois? A distância do ponto A para o ponto R vai ser igual a quanto? Vai ser igual a... Aqui é 3 menos 10 menos 8, dividido por raiz de... Eu coloquei a resposta logo, né? 1 mais 4 vai ficar quanto? 5. Fazendo o cálculo, fazendo a relação, a distância do ponto A para o ponto R vai ser igual a quanto? Vai ser igual a módulo de 3 menos 10 é menos 7. Menos 7 com menos 8 vai dar quanto? Aqui vai ficar menos 7 com menos 8, vai dar menos 15. Então vai ficar 15 positivo dividido por raiz de 5. Quando você tem uma raiz no denominador, você racionaliza. Raiz de 5 e raiz de 5. A distância do ponto A para o ponto R vai ser igual a quanto? A 15 raiz de 5 dividido por 5. Esse aqui vai ser igual a 3 raiz de 5. É bem simples, né? Então vamos lá para a segunda parte.
Ficou alguma dúvida aqui na maneira que eu escrevi? Coloquei. Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Pode tirar o print? Muito bem. Vamos lá agora. Próximo. Só um minuto. Essa questão 3 é especialmente interessante pela seguinte. São dadas as retas R e S. A primeira de equação 2x mais 3y menos 10 igual a 0. E a segunda de equação igual a 2x mais 3y menos 6 igual a 0, respectivamente. Sabendo que essas retas são paralelas, calcule a distância entre elas. Essa foi boa, olha. Se elas são paralelas, calcule a distância entre elas. Anotem esse caso, por favor. Eu vou chamar de distância entre retas paralelas. Retas paralelas são aquelas cujo coeficiente angular eles são iguais, são completamente iguais. E elas estão escritas na forma de equação geral. Uma equação que é expressa dessa forma, na forma de equação geral, significa que ela é do tipo ax mais by mais c igual a 0. Quando eu tenho duas retas paralelas, senhores, elas estão desse jeito, entendido? Eu tenho reta R e aqui tenho reta S. A pergunta do problema se refere a essa distância aqui que existe entre elas. Essa é a pergunta do problema. Existe uma maneira bem rápida de calcular isso. A distância entre a reta 1 e a reta 2 é igual ao módulo de C1 menos C2, dividido por raiz de A ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui para ficar chique aqui. Dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a maneira mais rápida de fazer essa questão. Então, deixe-me escrever essas equações. A primeira equação eu vou chamar de reta R, tá bom? Que é a equação 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Consequentemente, esse aqui é o coeficiente dependente, é o C, né, da equação. Vamos dizer que C1 vale quanto? Vale menos 10. Respira. Quem é o próximo agora? A reta S. A reta S é 2x mais 3y menos 6 igual a 0. No caso específico aqui, quem é o C? O C, de novo, é o termo independente. Quanto que ele vale? C2 vale menos 6. Agora que eu já tenho em mãos esses valores, fica mais fácil fazer a conclusão do cálculo. Então, a distância da reta 1 para a reta 2 vai ser igual a quanto? Vai ser o módulo de C1, que vai ser igual a quanto? Menos 10, menos C2. Aliás, perdão, o módulo de C1 menos C2, é o final que a gente vai fazer o módulo, né? Menos com menos, mais, dividido por raiz de A ao quadrado, o A da equação, que é 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que de novo aqui, 2 ao quadrado. Então, a distância de R1 para R2 vai ser igual a quanto? Vai ser menos 10 mais 6, que é igual a menos 4. Em módulo vai dar 4. E a raiz? A raiz é 2 ao quadrado, que é 4. E 4 ao quadrado... Não é 2 não, rapaz. É 2 mesmo. Desculpe aqui, rapidinho. É A ao quadrado mais B ao quadrado. De qual equação? Qualquer uma das duas aí. Qualquer uma das duas você pode escolher.
No caso, vai ser igual a quanto? 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Desculpem, tá? Então, a distância de R1 para R2 vai ser igual a quanto? Menos 10 mais 6, que é menos 4, que vai dar 4, dividido por raiz de 2 ao quadrado, que é 4, e 3 ao quadrado, que é 9. 4 mais 9 vai ser igual a raiz de 13. Raiz de 13 não pode ser fatorado, obviamente, então pode ser, vai ficar raiz de 13, aqui vai ficar raiz de 13. Isso aqui vai ficar quanto? Essa distância vai ser igual a 4 raiz de 13 dividido por 13. Não dá para simplificar. Acabou aqui. Tira em print. Ficou claro? Beleza, muito boa essa questão, eu gostei dela. Bora fazer mais uma, por favor. Assim, olha, já estamos fazendo os planos para a gente voltar futuramente para nossas aulas presenciais, tá bom? A gente vai precisar de máscara, tá? Tem que usar previsão. máscara. Se o mundo for misericordioso, semana que vem. Caso não, qualquer data depois da semana que vem, provavelmente daqui no máximo 2 Ô, semanas. louco. Ele vai Estarei em ser jejum e oração para que seja semana que vem. também. Quando isso acontecer, nós vamos ter que fazer algumas mudanças, né, de máscara. Em primeiro lugar, tem que ser máscara cirúrgica, não tem jeito, tá bom? Eu vou até providenciar, caso algum de vocês não tenha, vai ser cobrado. Como é que é? Máscara cirúrgica, não máscara de pano, não vai ser mais permitido máscara de Ah, pano. tá, eu tenho. A gente comprou agora dessas. E também, infelizmente, eu vou pedir a viseira, tá? Também tem. Henrique, por que isso, cara? O Ricardo vai esquecer todo dia, não duvido nada. Viseira é muito ruim, mano. Eu sei, mas é a única maneira de evitar gotículas. Sim, meu amor, por favor. Evitar 100% de gotículas mesmo, né? Vocês sabem que essa doença é transmitida por cuspe. Essa é a verdade, é o resumo biológico. Vocês sabem disso. Então a gente vai evitar tudo isso. Eu já comprei os tapetes, é um tapete de carro que a Kate me ajudou a escolher, que ele pode ficar empoçado com água sanitária. Aí a gente vai ficar contaminando o chão, manchando ele lá com água sanitária, entendeu? Vai ficar bem bacana, é bem simples o procedimento. É o mesmo procedimento das escolas do Japão. É igualzinho, não muda nada. Fala, Emerson, querido. Sim. O objetivo da viseira é proteger o rosto de gotículas. E também evitar que a gente fique tocando no rosto o tempo todo. Uma pesquisa de Oxford, que foi onde eu peguei essas instruções, mostraram que a gente toca em cerca de 8 horas, cerca de 100 a 200 vezes o rosto. Então, é necessário. Eu mesmo vou usar viseira, eu vou usar a mesma coisa que você, vou usar máscara e vou colocar a viseira em mim. Tá bom? Mas não se preocupe, lá é bem friozinho, lá o lógica, então não vai ficar tão incômodo, tá bom? Ó, tá vendo? Tu nunca usou viseira, né, cara? Não é questão de ser frio ou não. Mas tudo bem, tudo bem. Tu vai viver a experiência na pele. Necessário. Vamos lá, continuando aqui. Questão 14. Eu tô ouvindo um rock aqui fora. É aqui mesmo. Normalmente o pessoal é tão silencioso aqui. Quando tu anda aqui, tem dia assim, tu pensa que tá abandonado aqui, esse conjunto. Já a questão 14, ele fala o seguinte. Então, por favor, já que eu falei isso, providenciem, tá bom? Máscara cirúrgica, simples mesmo, máscara cirúrgica. Se for N95, eu não vou obrigar, mas se for, você sabe que é melhor. E a viseira, tá bom? Paulo, Ricardo, não esquece que tu já me deu tua viseira, então é ela que eu vou usar, tá bom? Não, viseira não. Pelo amor de Deus. Questão Só 14. enfeite. Pois é, interessante mesmo. Está anotado, você vai usar a viseira. Questão 14. Um triângulo tem os vértices nos pontos A, B e C.
Calcule a medida da altura do triângulo relativa ao lado BC. Tá bom, beleza. Eu vou desenhar esse triângulo aqui, pessoal. Na verdade, eu vou desenhar de maneira aleatória, tá? Esse daqui não vai ficar tão perfeito não, tá bom? Eu vou desenhar também ele de maneira exagerada. Uma preocupação dos alunos quando faz esse problema é, Henrique, eu tenho que colocar os pontos bonitinhos para a gente ter ideia. Não esqueça que o assunto que nós estamos estudando é geometria analítica. Significa que a gente vai fazer análise, que nós chamamos de análise analítica, no sentido de analisar as equações. Tá? Desculpa ser repetitivo, mas isso é fundamental. A gente tem que se analisar o quê? Tem que analisar as equações envolvidas no fenômeno, tá bom? No caso, quem é o ponto A? O ponto A é o ponto 1 e 2. O ponto B, que é o ponto menos 3 e menos 1. E o ponto C, que é o ponto 2 e menos 5. Obviamente, eu quero um triângulo aqui. 3 pontos não colineares formam um triângulo. Qual a pergunta do problema? A pergunta do problema, ele fala o seguinte: calcule a medida, ou seja, a distância, né? A medida da altura do triângulo relativa ao lado BC. Qual a definição de altura? Altura. Muito obrigado, minha linda. A altura, pessoal, é uma linha que passa por um vértice, no caso, relativo ao lado BC, tem que ser em relação ao lado BA, ao lado A, né, o coeficiente de A. É uma reta que vai passar pelo ponto A e que vai tocar aqui no ponto BC de tal forma que o ângulo seja 90 graus, ou seja, seja perpendicular. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência do pessoal, quando faz um cálculo assim, fica pensando, passa pelo ponto médio, passa pelo meio, passa pela Shakira, passa pelo Beyoncé. Não. A definição de altura tem que ser uma reta que seja perpendicular ao lado pedido, que no lado BC. Então, o que nós analisamos? Essa reta roxa, que vai ser a medida da altura, ela é perpendicular ao lado BC passando por A. Como a pergunta do problema não é a equação e sim a medida, eu posso dizer que é a pergunta do problema. Calcule a medida da altura desse triângulo, é a distância do ponto A até a reta BC. É a distância, essa medida dessa altura é a distância do ponto A até a reta BC. Mas temos um problema aqui. Eu não tenho a equação dessa reta BC, eu não tenho a equação da reta BC. Então, qual vai ser a minha primeira análise? A primeira parte da minha resolução do problema é descobrir, afinal de contas, quanto que vale a equação de BC. É fácil, eu tenho a equação de BC tem 2 pontos. Ótimo, eu erguei as mãos e dai glória a Deus. Significa que eu posso utilizar a definição de determinantes. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar como? Vai ficar aqui, xy, aqui coloca os valores de B, que é menos 3. Deixa eu colocar mais embaixo esse determinante, que eu vou ter aquele cálculo depois. Vai ser x e y. Vai ser menos 3 e menos 1. E aqui 2 e menos 5. Completa com 1 aqui o determinante, para ficar chique, né? Não, deixa ficar chique. Não ficou chique. E agora nós fazemos os coeficientes. Vai ficar como? Esse 2 aqui, ele vem para cá para cima, esse x aqui, ele vem aqui para baixo, esse 1 aqui vem para cá, e esse 1 aqui vem para cá. Esse método da borboleta, né? Então vai ficar como? Ah, sim, tudo isso tem que ser igual a 0, já que é uma equação da reta, claro. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar, aqui vai ficar menos 3 vezes menos 5, vai ser igual a 15 vezes 1 vai dar 15. Aqui vai ficar x vezes menos 1 é menos x, vezes 1 é menos x mesmo. E 2y vezes 1 vai ser igual a 2y. Menos, abre parênteses. Esse aqui vai ser igual a quanto? Aqui vai ser igual a x, multiplicado por menos 5 é menos 5x. Menos 5x vezes 1 é menos 5x. Aqui vai ser igual a menos 2, multiplicado por menos 1 é menos 2. Menos 2 vezes 1
é igual a menos 2 mesmo, e finalmente menos 3 vezes y é menos 3y multiplicado por 1 é menos 3y, tudo isso é igual a zero. Arrumando isso daqui, vai ser igual a quanto? Vai ficar 15 menos x mais 2y, menos com menos mais, 5x, menos com menos mais 2, menos com menos mais, 3y igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, eu tenho menos 3x com 5y igual a 4x, 2y com 3y é mais 5y, e finalmente 15 mais 2, normalmente é 17. Então, essa é a equação da reta BC. Perfeito. E daí, Henrique? E daí, com a equação da reta BC, eu posso achar facilmente o coeficiente angular também dessa reta BC. Aliás, desculpa, estou ficando doido. Ele só quer a distância do ponto A até essa reta. Agora vem a segunda parte do nosso cálculo. Vou calcular a distância do ponto A até a reta BC. Moleza. Vai ficar como? A distância do ponto A para BC vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao módulo dessa equação que nós achamos, que é 4x mais 5y mais 17 dividido por raiz de A ao quadrado, não esquece que o A é 4, e B ao quadrado, que é 5. Agora é só fazer o cálculo, que fique claro. Para substituir esses valores que nós temos aqui, os valores de x e os valores de y, nós vamos substituir no ponto A. Quem é o ponto A? O ponto A em questão, que é o ponto A que eu estou fazendo análise, e o ponto A que eu estou fazendo cálculo, é x igual a 1, y igual a 2. Como é que vai funcionar dessa forma? Vai ficar o módulo de 4 vezes o valor de x, que é igual a 1, mais 5 vezes o valor de y, de A, que é o ponto A, em consideração, que é igual a 2 mais 17 dividido por raiz de A ao quadrado, que é 16, mais 25. Essa distância do ponto A para o ponto B, do ponto ABC, né, que a gente está falando para a reta BC, vai ser igual a, aqui é 4 mais 10, 14, 14 mais 17, 31, né? Dividido por 16 mais 25. 11 vai 41. Então, distância do ponto A para a reta BC vai ser igual a quanto? 31 sobre raiz de 41. Só que dá para dar uma fatorada, né? Vai ficar raiz de 41, raiz de 41. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 31, raiz de 41 dividido por 41, que não pode ser fatorada aqui. Acabou. Quando eu tinha a idade de vocês, eu ia pro... Era mais jovem, na verdade. Eu ia para o Amazonas Shopping com meus colegas, a gente ficava lá na praça de alimentação. E lá a gente pedia um doce, alguma coisa, uma torta, e ficava resolvendo lista de matemática e física. Vocês já fizeram isso? É muito legal, olha. Não tenho amigos para isso. Quem foi que falou? Eu, Eu quem? Quem é eu? Que fica desabilitado aqui. mal. Ah, uma... Eu fazia isso só na época do integral do IDAM, porque as provas eram à tarde. A gente Pois é, estudava. olha, tá vendo? Não é que é legal? Não é que é legal? Bárbara, Ah, tu já mas fez isso, Bárbara, não é bacana? Sim, Henrique, eu sempre faço isso no meu tempo livre, no meu tempo não livre, e às vezes eu deixo de fazer coisas melhores pra fazer isso, porque isso é super legal e eu adoro. E meus amigos também adoram. Tá vendo? Custa, é difícil falar. Ela não é verdade que ela disse, mas ela não queria me magoar, então, olha, tá vendo? Muito bem, vamos lá. Continuando aqui. Área de... Eu acho que é o último tópico que a gente vai ver. Não, faltam 2 tópicos. Área de uma região triangular. É bem fácil, tá bom? Explicação simples. Os pontos aqui de uma área de uma região triangular são formados pelos pontos XA, YA, o ponto B formado por XB, YB e, é claro, o ponto C, XC, YC. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter um determinante. Esse determinante quem é? XA, YA, XB, YB e XC, YC.
Obviamente completa com os números uns aqui. A área desse triângulo é metade do módulo desse determinante. Vamos conseguir lembrar disso? Quando eu tiver 3 pontos não colineares, portanto formam um triângulo. Quando eu tiver 3 pontos não colineares, ou seja, é um triângulo. Marcela, daqui a pouco eu vou mandar o link completo, tá bom? Tá tranquilo, já está combinado. Tá, abraço. Tá bom. Abraço. Cuidado, não use drogas, tá? Então, dentro dessa forma aqui, o que vai ser o determinante? O que vai ser a área desse triângulo? A área desse triângulo vai ser metade do determinante desses 3 pontos. É bem fácil, bem direto. Vamos aplicar? Vamos fazer? Ele fala assim: calcule a área de uma região triangular ABC que tem como vértice os pontos A, B, C e D. Então, se são 3 pontos, eu tenho aqui o ponto A, tenho um ponto B, aqui tem um ponto C. Eles são não colineares, pelo menos é o que o nosso amigo falou aqui. Isso aqui forma um triângulo. A pergunta do problema é: qual é a área desse triângulo dentro do plano cartesiano? É bem simples. Como é que vai funcionar isso daqui? Em primeiro lugar, eu tenho que saber que a área vai ser igual a metade do módulo desse determinante. Agora, quem é esse determinante? Rapaz, aqui vai ser igual a quanto? Vai ser o ponto A, que é o ponto 1 e 2, o ponto B, que é menos 3 e 1, o ponto C, que é 0 e menos 1. Completando aqui, vai ficar 1, 1 e 1. Não esquece aquele caso, tá bom? Uma imersão vai ficar quanto? 0, aqui vai ser igual a quanto? 1, aqui esse 1 vem para cá, esse 1 vem para cá, beleza. Agora que ficou bem simples, podemos fazer a aplicação. Vai ficar quanto? Menos 3 vezes menos 1, isso aqui vai ser igual, esse determinante vai ser igual a quanto? Menos 3 vezes menos 1 é 3, 3 vezes 1 é 3, aqui vai ficar quanto? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 vai ficar mais 1, 0 vezes 2, 0, aí agora menos. Voltando aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Aqui vai dar 0 e aqui vai ficar menos 6. Então o determinante vai ser igual a quanto? Esse determinante vai ser igual a 3 mais 1, que é 4, menos. Menos 1 com menos 6 é menos 7. E menos com menos é mais. Isso aqui vai ser igual a quanto? Esse determinante, especificamente aqui, vai ser igual a 3. Então, quanto que vai ser a área desse rapaz aqui? A área vai ser igual a quanto? A área dele vai ser igual a metade. Meu Deus do céu. Por que ninguém me corrige aqui, hein? 7 mais 4. Bárbara, quanto que é 7 mais 4? Então, o determinante vai ser... metade do determinante. Então, essa área vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 11 sobre 2 unidades de área. Moleza, não é verdade? Muito bacana. Concorda comigo? Beleza. Pessoal, tem uma última parte aqui, mas ela é um pouco extensa. Ainda vou passar para vocês. Conseguiram entender até agora? Alguém tem alguma pergunta? Bárbara? Letícia? Muito bem. Deixa eu dar uma parada aqui, que é só para terminar um detalhe, que eu vou passar para vocês a parte, tá? Deixa eu dar uma desligada. O pessoal que assistiu na sala até o final, espero que tenha gostado e, por favor, entre em contato conosco para saber mais sobre nossas atividades. Bom trabalho, bons estudos. O computador travou. Não, travou não.